Bom, agora vamos falar sobre outras questões importantes no âmbito da revisão criminal. Primeiro é quem tem legitimidade para propor a revisão, né? Quem é que tem legitimidade para isso? De acordo com o artigo 623, tem legitimidade para propor o próprio réu, diria, que foi condenado, pode ser por procurador legalmente habilitado, é claro que sempre por advogado, né, a despeito dos dispositivos sobre a revisão admitirem que seja feito sem advogado é absolutamente inconstitucional, não está entre as hipóteses que a Constituição prevê a possibilidade de litigar em juízo sem advogado, mas pode ser pelo réu ou por procurador, não é? E no caso de morte do réu, pode ser pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá? Claro que se o réu, se o condenado, o réu condenado, né, já havia proposto a revisão criminal, caberá ao juiz intimá-los para que sucedam. Se por outro lado não foi proposta a revisão, eles podem propor a revisão. Tá? Então, não é só quando o condenado está vivo que ele pode propor a revisão. Tá? Bom, a segunda questão é o prazo. Qual é o prazo para a revisão criminal? Porque vocês sabem que, né, no âmbito do processo civil, nós trabalhamos com essa questão mais patente. No processo penal, não. Não há prazo para a propositura da revisão criminal. Né? O sujeito pode propor a revisão criminal a qualquer tempo, né? Desde que, obviamente, exista fundamento, né? Exista prova. Como eu vou falar mais à frente, a questão da prova. Quem é competente para julgar? Bom, já vimos que, de acordo com a Constituição, o STF julga as revisões dos seus próprios julgados. O STJ julga as revisões dos seus próprios julgados. O TRF julga a revisão dos seus próprios julgados e dos juízes federais, a ele vinculados, e o TJ julga dos seus próprios julgados e os juízes de primeira instância a eles vinculados. Embora não se diga expressamente, o entendimento é de que na justiça eleitoral e na justiça militar também prevalece essa mesma competência. Tá? Só fazendo um adendo, se o recurso especial, por exemplo, não for sequer conhecido pelo STJ, então o TJ ou o TRF, de onde, né, emanou o especial, continuam competentes para a ação rescisória. E se o extraordinário não foi sequer conhecido no STF, né, a instância anterior continua sendo competente para julgar as ações rescisórias. Bom, nas revisões criminais, de quem é o ônus da prova? O entendimento é de que, diversamente do que ocorre nas ações penais condenatórias, que o ônus é sempre da acusação, o ônus nas revisões é necessariamente de quem propõe a ação. Tá? Só que aí vem o detalhe importante, não é? O fato de que o autor da revisão criminal seja a quem tem o ônus, a questão é que há um entendimento equivocado de que ele tem o ônus de provar, né, a sua inocência, quando na realidade ele tem o ônus de inserir a dúvida. Porque a presunção de inocência não deixa de existir. Então, o ônus da prova na revisão criminal não é o ônus de provar cabalmente o que alega, mas o ônus de inserir uma dúvida suficiente que justifique a procedência e, por conseguinte, a absolvição ou a diminuição de pena, seja lá o que for. Tá? Qual o procedimento da revisão criminal? Bom, deve ser feito um requerimento, vai ser distribuído para um relator, né?
se for no âmbito do TRF ou do TJ, um desembargador relator, do STJ ou do STF, um ministro relator, que vai decidir sobre a admissão ou o indeferimento liminar da ação de revisão. Em seguida, se ele obviamente admitir, porque se ele indeferir, acabou. Se ele determinar, se ele admitir, ele vai ou não determinar o apensamento da revisão com a ação original. Tá? Normalmente, deve-se fazer o apensamento para que o julgamento seja mais adequado. Em seguida, embora não esteja previsto em lei, admite-se que o relator possa analisar a possibilidade de concessão de uma liminar. Isso não é o padrão, nem é a regra, mas é possível em casos em que ele entenda que a prova pré-constituída justifique. Em seguida, ele abrirá a vista para que o procurador, não é, ou procurador de justiça no âmbito do Tribunal de Justiça, ou o Procurador Regional da República no âmbito do TRF, ou os procuradores, o Subprocurador-Geral da República no STJ, ou o Procurador-Geral da República no STF, né, no âmbito das respectivas competências, ofereçam parecer no prazo de 10 dias, que equivale a uma espécie de contestação. Ele não é obrigado a contestar, ele pode até concordar, mas o parecer dele funciona como tal. Em seguida, abre-se vista ao próprio relator, depois vista ao revisor, e na sessão de julgamento, onde o advogado poderá fazer a sustentação oral. Tá? Cabe recurso nas revisões criminais? Olha, do indeferimento liminar da revisão, cabe recurso inominado. Ele está previsto no artigo 625, nos parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Penal. Tá? Mas do acórdão, é bom dizer, não cabe apelação, nem embargos infringentes. Mas cabe embargos de declaração, né, se houver hipótese, né, se houver preenchimento dos casos de cabimento, recurso especial, se tiver violação de lei federal, e recurso extraordinário, caso de violação constitucional. Tá? Quais são os efeitos da decisão de procedência da revisão? Os efeitos criminais são o restabelecimento dos direitos que a sentença condenatória eliminou, retirou. Não é? É claro que haverá uma diferença dos efeitos se a procedência for para absolver o autor da revisão criminal. Se for para absolver, ele retorna à condição de primário. Se ele não cumpriu pena, não cumprirá. Se ele já cumpriu, então a reincidência e os efeitos secundários da decisão deixam de existir. Tá? E cabe, né, indenização. É possível pleitear a indenização na ação de revisão criminal por erro judiciário. Por outro lado, também, se não for pleiteada a indenização, pode ser pleiteado no juízo cível. Bom, por óbvio que se a revisão criminal, ao invés de pleitear a absolvição, pleiteia a diminuição de pena, então os efeitos serão a diminuição da pena, com a consequente diminuição do cumprimento, a possibilidade de progressões de regime e outros benefícios da execução penal em tempo menor, naturalmente. Portanto, isso é a revisão criminal, uma ação, né, uma ação cujo objetivo é rescindir um julgado condenatório transitado em julgado, nos moldes que nós acabamos de falar.